Olá a todos que estão a assistir esse vídeo. Meu nome é Sérgio, sou pastor da Missão Cristã e hoje vamos ter aqui mais uma aula do CMC, Curso de Maturidade Cristã, conhecendo o mundo espiritual. Eu peço a todos que estejam atentos, não vamos conseguir dialogar, falar entre nós, mas eu sugiro que todos leiam sobre esse material, leiam esse manual e pesquisem bastante, porque é muito importante o mundo espiritual. O mundo espiritual, para muitos, a quem acredita, a quem não acredita, o mundo espiritual ele é real, verdadeiro, como se fosse mesmo no nosso mundo de hoje. Porém, invisível, nós não conseguimos ver. Por não ver, nós precisamos entender como que acontece, o que tem, o que há no mundo espiritual. E o mundo espiritual, amados, eles são povoados por anjos. Anjos do Senhor e anjos que servem a Satanás, ou seja, demônios. Para nós entendermos um pouco, nós precisamos saber, deste mundo invisível, um pouco sobre os anjos que habitam lá. Então nós vamos falar um pouco sobre os anjos que servem ao Senhor, os anjos do Senhor. Quanto à natureza deles, a Bíblia diz que eles são criaturas, assim como nós, são criados por Deus. São espíritos, mas podem manifestar-se fisicamente. São imortais, são numerosos e não possuem sexo. Porque a palavra do Senhor diz que no céu não vão se dar em casamento. Não haverá casamento, não haverá união dessa forma. Quanto ao caráter, são obedientes, são reverentes, são sábios, são mansos, são poderosos, são santos. É o que nós deveríamos ser: obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos nós somos, porque tem o poder de Deus em nós, e santos, deveríamos ser como eles. E eu garanto que nossa vida seria muito melhor. E quanto às funções dos anjos, são agentes de Deus, são mensageiros de Deus e são servos de Deus. E outra coisa mais, são servos ao nosso favor, servem-nos. Esses anjos estão protegendo nossas vidas. Hebreus 1,14 diz assim a palavra de Deus: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Ou seja, nós, que somos salvos, que aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, automaticamente já há anjos que protegem as nossas vidas, anjos que vêm ao nosso favor. Eu me lembro de uma cena na política americana, Barack Obama, quando ele foi lançado à presidência da República, a casa dele já foi cercada automaticamente, sem ele pedir nada, a casa dele já foi cercada por agentes especiais, agentes federais e tudo, protegendo a vida dele. E o nosso é bem melhor, nós somos protegidos por anjos, para que nós possamos chegar até lá, junto do Senhor. Então é mais ou menos assim, o Senhor já age assim, assim que nós aceitamos, Ele sabe que nós vamos ser perseguidos, então Ele coloca os anjos a proteger nossas vidas. Então você pode crer que há anjos ao redor da sua vida, da sua casa, e não precisa temer, mas tem que ser obediente, servir a Deus, santidade, buscar o Senhor, entregar sua vida a Deus e ser totalmente dele. Então, nós podemos saber um pouco sobre os anjos do Senhor. Há muito mais que saber, mas eu prefiro aconselhar os irmãos a conhecer mais e mais a Deus. E quando conhecem a Deus, vão conhecendo os anjos, vão sabendo o poder dos anjos, aquilo que eles fazem de bom para nossas vidas. A parte 2 agora, vamos conhecer um pouquinho, falar um pouco sobre os demônios. Não interessa, mas nós temos que saber alguma coisa, O mundo invisível é povoado também por esses anjos, esses demônios. São anjos que se rebelaram contra Deus, andam debaixo da autoridade, seguem o diabo, Satanás, Lúcifer. E eles também têm os caráteres deles, que não são muito bons, mas vamos conhecer, vamos ver sobre o caráter deles. Os próprios nomes indicam, o seu caráter.
Satanás, literalmente, significa adversário. Adversário de quem? De Deus. Então é nosso adversário também. Diabo significa literalmente o quê? Caluniador. Destruidor, né? Em grego, Apolion. Serpente, tentador, acusador, príncipe e Deus deste mundo. Deus com D minúscula, pequeno Deus, porque Deus mesmo é o nosso Deus, ok? Quanto à personalidade, eles têm nome, falam, têm inteligência, têm emoção e têm vontade. Ou seja, então eles sabem como agir contra nós. Eles têm capacidade de nos enganar com a inteligência que eles têm. Às vezes eu fico pensando e fico ligando uma coisa a outra. O apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Se nós imitarmos a Cristo, nós conseguimos, né, neutralizar os ataques de Satanás, porque sabedoria ele tem para usar para a maldade, ok? Quanto à capacidade, eles são invisíveis, mas são capazes de manifestação, assim como os anjos do Senhor. E há relatos na Bíblia, né, que falam sobre isso. Uma coisa que eu quero deixar frisado aqui, bem claro aqui, não vou citar muitos versículos, mas o manual que você tem os versículos. E procurem, olhem na Bíblia, leiam sobre cada versículo que confirma realmente aquilo que nós estamos a falar aqui, ok? A inteligência que ele tem é sobrenatural. Conhece a identidade de Cristo. Muitos de nós não conhecemos a identidade de Cristo, devemos conhecer. Conhece o grande poder de Cristo. Nós também, às vezes, não valorizamos isso, né? O grande poder de Cristo. Sabem o lugar de sua prisão e seu futuro julgamento. Ele conhecendo a identidade de Cristo, sabendo o grande poder de Cristo, né? Ele faz tentar de tudo. Satanás, seus anjos, né, seus demônios vão tentar de tudo a desviar a nossa atenção, né, do foco de Cristo, que é Cristo. Por quê? Quando nós nos relacionamos com o Senhor, nós passamos a ter a mente de Cristo, pensar como Jesus. E isso acaba com Satanás, destrói Satanás. Então ele já sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus, sabe quem são os homens e mulheres de Deus, mas ele tenta nos desviar da atenção do Senhor, da palavra de Deus, para que ele possa trabalhar em nossas vidas. Força sobrenatural em controlar o homem. Então quero dizer que a minha ou a sua própria força, nós não conseguimos vencer Satanás, porque a força dele é muito maior do que a nossa. Mas em Cristo, com Jesus, nós conseguimos vencê-lo. Em afligir os homens, em operar obras sobrenaturais nos homens, presença sobrenatural nas vidas das pessoas. De acordo, amados, com o conhecimento que a Bíblia nos ensina, né, os demônios, eles não têm poder, Satanás não tem poder de saber o que nós pensamos. Deus sim, né? Mas eles não têm poder também de estar, Satanás não tem poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas Deus sim. E por isso, rapidamente os anjos andam se movendo, os demônios andam se movendo no mundo, né? Andam se movendo em todo lado. Para quê? Para influenciar. Para influenciar pessoas, para mudar a nossa atenção, para tirar a nossa atenção, para nos desviar do caminho correto. E quanto a isso, amados, eu quero dizer que o Espírito de Deus, ele está aqui agora em mim, está aí em você, está em todo lado, pronto para agir ao nosso favor. E é por isso que eu chamo a atenção, porque nós temos que ser, né, obedientes, submissos ao Senhor, ouvir o Senhor, falar com o Senhor, para que nós possamos vencer Satanás. Então nós temos que ter atenção a isso, porque Satanás anda tentando nos influenciar, né? Mas o Espírito de Deus está em nós para nos proteger. Mas o Espírito de Deus só age na vida daqueles que deixam, daqueles que querem. Não adianta vir à igreja, não adianta estar na igreja, não adianta estar no grupo de vida. Nós temos que estar perseverantes, firmes no Senhor, ouvindo a voz do Senhor, deixando Deus trabalhar em nós, para que Satanás seja envergonhado. Ok? Quanto às atividades de Satanás, que promovem o programa de Satanás, eles promovem na vida de indivíduos, nos governos e líderes das nações, no sistema mundial. Queridos, o alvo de Satanás, único e exclusivamente nós.
mais nada. Por quê? Satanás não consegue chegar até o Senhor, não consegue tocar em Deus diretamente, não consegue atingir a Deus. A única forma que ele tem de atingir a Deus é fazendo com que nós possamos desviar do caminho do Senhor. Isso entristece o coração de Deus, isso toca no coração de Deus. Só que Deus continua sendo Deus. E a vitória de Satanás sobre Deus é quando ele consegue derrubar um filho do Senhor. Então ele age na vida dos indivíduos, nos governos e líderes das nações, no sistema mundial. Por que que nos líderes das nações, líderes de igreja? Por quê? Imagina só, nós como pastores, líderes de grupos de vida, há muitas pessoas que estão debaixo da nossa liderança, confiando em nós, confiando que nós somos homens de Deus. E de repente nós não vigiamos, nos deixamos ser pegos, deixamos ser pegos por Satanás. O que acontece? A tendência é que todos, ou a maioria, se desviem do caminho de Deus. Em vez de Satanás derrubar um, ele já derruba várias pessoas. Então nós temos que estar bem com o Senhor. Nós estando bem com o Senhor, nós fazemos a vontade dEle, e a vontade dEle é que todos sejam salvos, que as pessoas conheçam a palavra de Deus. E nós vamos conseguir atingir o maior número possível de pessoas para ganhar para Jesus, para o Senhor. Ele opõe-se ao programa de Deus, como? Promovendo rebelião. Rebelião de espécie alguma é de Deus, ok? Promovendo idolatria, promovendo as seitas e falsas religiões. Não sei se já repararam, todas ou quase todas seitas, elas nascem com pessoas que eram evangélicas. Estavam na presença de Deus e foram desviadas a atenção e criaram seitas que falam a palavra de Deus de forma diferente. Mas isso são estudos mais profundos, né, que nós temos que aprender no dia a dia, e você não vai aprender tudo num dia, é pouco a pouco, sabe? Pouco a pouco nós vamos aprender tudo. Oprimindo os homens, destruindo a vida, desviando da verdade. Eu faço a minha parte, mas eu preciso tremendamente de Deus agir na minha vida, porque se Ele não agir, eu não consigo me manter na vontade de Deus. Eu corro o risco de desviar. E desviar para mim é morrer. E eu não quero. Eu quero estar sempre no caminho do Senhor. Então a minha oração é: Senhor, fortalece-me a cada dia. Deus, fortalece a minha família, o meu casamento, a minha casa, o trabalho, as finanças. Cuida de tudo, Pai, porque eu quero me manter nos teus caminhos. Eu não quero que nada desvie minha atenção do teu caminho, da tua vontade. Ok? Opõe-se aos filhos de Deus, né? Contra indivíduos, contra a igreja. A igreja, para Satanás, é um terror, é um tormento, né? Então, a igreja tem que se fortalecer cada dia. Rebeldia dentro da igreja, né? Confusão, falatório, falsos testemunhos dentro da igreja, isso é um prato cheio, murmuração, um prato cheio para Satanás, para destruir a igreja. Nós temos que lutar contra isso. A igreja é formada por homens e mulheres que falham, homens e mulheres que não são perfeitos, mas nós temos que focar, vigiar, guardar um ou outro em oração, ok? Ainda falando um pouco como Satanás trabalha em nossas vidas, como eu já disse, ele não sabe o que nós pensamos, Deus sabe, mas ele já nos conhece desde quando nós nascemos. E Satanás sabe que Deus tem um futuro brilhante para nós. Então ele teme o nosso futuro com Deus. E tudo que ele puder fazer, ele não sabe o que vai acontecer no nosso futuro. Mas Deus trabalha para nós termos um futuro brilhante, né? E Satanás trabalha para nós termos um futuro frustrante, desagradável, né? Que não agrada a Deus e que desvia do caminho de Deus, que para nós irmos com ele para o inferno. Então, a nossa oração tem que ser, né, no sentido de nos fortalecer cada vez mais em Deus. Nós temos que aprender coisas no mundo espiritual? Temos que aprender sobre os anjos? Temos que aprender sobre os demônios? Temos, mas o foco nosso maior tem que ser o relacionamento com Jesus. Eu digo sempre nas aulas que quando eu estou sempre a falar com Deus, e sempre falo com Deus, muito tempo eu não posso me ajoelhar, não posso me retirar e tudo, eu estou na rua, no carro, eu estou em pensamento a falar com Deus. Quando eu estou num momento de libertação, de cura, eu estou a fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer, mas ao mesmo tempo buscando em mente, anteninha ligada ao Senhor, buscando em mente, né, ouvir do Senhor.
Deus falar comigo, porque Deus sabe o que eu estou pensando. Eu faço oração só de pensamento neste momento, momentos que eu não tenho como falar. E por quê? Porque o diabo, ele é traiçoeiro, né? E tudo que ele puder fazer para mostrar um futuro que Deus não tem para você, ele vai mostrar. Aí você vai para esse futuro se quiser. Ah, eu não presto, eu não vou estudar em nada, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, isso, percebe? Tudo negativo ele vai tentar colocar no nosso pensamento. Mas eu quero dizer que Deus trabalha por nós, está conosco, né? E o futuro, o nosso amanhã pertence a Deus. Então nós temos que ter consciência que temos que relacionar mais e mais com Deus, né? Para nós ouvirmos a voz de Deus. Porque nós temos em nós temos 3 tipos de pensamentos, né? Um é o nosso próprio, o outro pode vir de Deus e o outro pode vir do diabo também. Então, como você vai discernir, como nós vamos discernir se é só pensamento nosso próprio, se é de Deus, se é de diabo? Orando, buscando e relacionando com o Senhor. Ok? Vamos entrar na outra parte aqui, parte 3, que fala sobre a hierarquia no reino das trevas. Efésios 6,12 diz assim a palavra de Deus: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, né? Nós não lutamos contra um ou outro. Você não vê o inimigo, você não vê o inimigo, você não sabe por onde ele vem, você não sabe com quem está lutando, não consegue ver, né? Mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Ou seja, existe esse céu que nós vemos, as regiões celestiais, o terceiro céu, como o apóstolo Paulo disse que foi até o terceiro céu, onde está o Senhor. Lá não entra ninguém sem permissão de Deus, só quem tem a permissão de Deus. E nas regiões celestiais, que é o céu do meio, aí que está travando uma grande guerra por nós. Nós não conseguimos ver. Se não fosse o Senhor trabalhar por nós, nós seríamos atacados todo dia. Nós seríamos atacados, fulminados e mortos e diretamente para o inferno. Então, há uma grande batalha neste lugar. Neste mundo, consegue-se ver o mal e o bem a guerrear por nós, a lutar por nós. Principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Vamos ver aqui sobre principados. Os principados, né, o próprio nome vem da palavra príncipe, né? Os principados são responsáveis, né? São demônios que são responsáveis por uma grande área geográfica, né, onde eles reinam, dominam, né, com o poder deles. Existem vários lugares. Há lugares, por exemplo, né, que acontece muita prostituição, muita droga, muita coisa que é contra a palavra de Deus, né? Muito assassinato. Esses lugares há um principado, né? Há um demônio-chefe que está comandando esse lugar. Para ele é favorável, né? E esse tipo de coisa pode acabar, né? Pode acabar, mas com igrejas compromissadas em oração e jejum. E isso é o que mais falta entre nós hoje em dia. Eu me admiro seitas que investem alto para conseguir o que querem. E nós, muito relaxados, né? Nós entregamos para Deus: Senhor, faça a tua vontade. Sendo que Deus nos escolheu, nos separou para nós fazermos a vontade dEle. E com o poder dEle. Nós podemos fazer coisas tremendas em nome do Senhor Jesus. Né? E lá em João 14:12, o Senhor Jesus disse, né? Todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores farão. Imagina só, fazer coisas maiores que Jesus. Ele disse que nós poderíamos fazer coisas maiores que Ele, muito mais que Ele. Não é porque nós somos melhores do que Ele, não. Porque Ele deixou esse encargo para nós. Porque Ele era um só. E Ele precisava de muitos aqui, né? E Ele decidiu nos escolher para ser esses muitos com Ele. Ok? Quanto às potestades, né? As potestades são autoridades que permitem e impedem. Há países, há nações que estão debaixo de potestade, né, debaixo de potestade de ídolos que são adorados, que foram colocados como senhores das terras, das nações, né, e nem preciso falar quais são, todos conhecem, né, os ídolos, né, os demônios que estão por trás disso. Isso são potestades, amados, que também é oração, é perseverança,
né? Perseverança. Se nós não conseguirmos derrubar essas potestades em oração, pelo menos nós vamos tirar as vidas debaixo dessas potestades. Isso você pode ter certeza, né? Porque há poder para isso. Mas temos que buscar, porque são demônios poderosos, muito fortes. Os dominadores. Dominadores vem da palavra grega cosmocrator, que significa os senhores do mundo. Fala do sistema de governo. Quando a Bíblia diz Satanás, né, o demônio, o diabo, né, o mundo já pertence a ele, o mundo jaz no maligno, não está dizendo do mundo que Deus criou, da terra, do mar, está dizendo do sistema do mundo. Todo o sistema, porque o mundo está sendo governado agora, por exemplo, né, há reis ainda, há presidentes, há ministros, né, governadores, e Satanás tem o poder de influenciar essas pessoas, o sistema que envolve essas pessoas. Forças espirituais do mal. Essas forças espirituais do mal podem significar o mal em si, que opera e inspira principados, potestades, dominadores. Também fala da frente de batalha, são os soldados. Os soldados, os demônios, soldados do maligno, de Satanás. Mas nós, esses que vêm trabalhar na nossa vida, mas nós também somos soldados e temos os anjos do Senhor guerreiros conosco. Então, nós temos que conscientizar que Deus tem confiado em nós algo muito grande, muito grande. Assim como Ele confiou em Satanás, no diabo, né, que antes era um anjo dele, um anjo de um grau, um nível muito alto com ele, né, e Ele hoje está a confiar em nós. Né, e uma coisa que eu posso dizer, eu não consigo viver sem esse Deus. Eu não consigo viver. Tive minha vida no mundo e agora tenho minha vida em Cristo. E eu não troco por nada. Mas para combater esses demônios, né, tudo isso, né, as armas do nosso combate. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Se fosse carnais, era mais fácil. Carne contra carne. Homem contra homem, mulher contra mulher. E sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas da nossa mente, né, da nossa vida, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando fala aqui sofisma, Satanás tenta trabalhar na nossa vida, mostrar uma coisa que não é real. Por exemplo, esse púlpito que eu estou com ele aqui, Satanás chega e nos diz: isso não é um púlpito, isso é uma cadeira. E ele vai falando de forma que nós acabamos acreditando que o púlpito não é cadeira. Um exemplo que tem, né, que eu vi uma vez, eu achei muito interessante, existe a bolacha de água e sal. A bolacha de água e sal, todos sabem, creme caco, né, gostosinha, aquela bolacha e tal. Então, se a bolacha é água e sal, o mar é de água e sal. Se o mar é de água e sal, então o mar é o quê? É a bolacha. E a bolacha é o mar. Perceberam a ideia? Ele tenta fazer isso. E se nós não tivermos a mente protegida, não estivermos protegidos do Senhor, nós acabamos acreditando nisso, que a bolacha é o mar e o mar é a bolacha. Né? É engraçado, mas é real. É verdade isso. As armas da nossa defesa. O sangue de Jesus. De acordo com a Bíblia, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos cobertos e lavados pelo sangue de Cristo. Esse sangue, amados, que foi derramado na cruz do Calvário, né, o sangue de Cristo. Quando Satanás viu Jesus indo para a cruz, ele vencia, mas não venceu. Porque no terceiro dia Jesus ressuscitou. E aquele sangue que foi derramado aí foi justamente um sangue poderoso para nos proteger dos ataques de Satanás. Satanás, quando olha para nós, quando olha para um homem de Deus, assim como nós somos, ele olha, ele praticamente não nos vê. Ele vê o sangue de Cristo e ele não suporta ver esse sangue, o sangue da vitória, o sangue que o derrotou. Lá em Apocalipse 12:11 diz assim: ó, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, isso, cordeiro, sangue, tem muito poder, né? E a Bíblia fala muito sobre o cordeiro, o sangue derramado, né? O sangue que é derramado diante do Senhor. Jesus veio para derramar o sangue poderoso, definitivo. Aquele que realmente nos daria, nos garantia a nossa purificação, a nossa salvação, né?
E nós temos que valorizar isso, ok? A palavra de Deus. Efésios 6,14 diz assim: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E Satanás tenta distorcer a verdade. Ele usa a palavra de Deus, para distorcer toda a verdade. Quando Jesus estava ali no deserto, né, em jejum e oração, Satanás disse para ele: Jesus, tem fome? Estou falando do meu modo, né? Tens fome. Se tem fome, pega essa pedra, manda transformar em pão, que ela vai transformar. É verdade? É. Jesus tinha poder para isso. E tem, né? Só que Jesus estaria submetendo a direção de Satanás. E nós não temos que submeter a direção de Satanás. O propósito, o alvo, o objetivo de Jesus era passar os 40 dias sem comer nada. Se ele come aquilo ali, ele ia andar debaixo da direção de Satanás. Ele ia perder a guerra, ele ia perder a batalha. Mas ele não aceitou. E tanto que ele disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra que tem poder, ok? A palavra de Deus, que é um instrumento de ataque e de defesa. Serve para defesa e serve para ataque. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus a cada dia, ok? A fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, amados, faz com que Satanás bate em retirada. Por quê? A nossa fé não é em Satanás, a nossa fé é em Deus. Em tudo aquilo que vem sobre nós que não é de Deus, nós resistimos. Não, eu confio no Senhor, eu espero no Senhor, né? Aí em Efésios 6:17 diz assim: embaraçando-se sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, toda mentira, toda distorção eu consigo apagar, né, com a minha fé, com o escudo. Então quando você pegar e tomar fé, você pode levantar o braço e ter um escudo. E Satanás vai ver esse escudo no mundo espiritual. Amém? Armas ofensivas. O nome de Jesus. Tudo que você for fazer, é em nome de Jesus, né? Esse nome é poder, esse nome está sobre todas as coisas. O nome daquele que venceu, que destronou Satanás. O nome daquele que nos livrou do mal. O nome daquele que carregou toda a nossa enfermidade, que levou toda a nossa enfermidade, toda acusação que era contra nós. O Senhor Jesus foi levado na cruz do Calvário, ok? Em Marcos 16:17 diz assim: ó, em meu nome, em nome de Jesus, expulsarão demônios. Oh, glória! E eu já tive várias experiências assim, e é verdade, não é coincidência, é Jesuscidência. Jesus realmente age, né, quando nós usamos o nome dele, mas com um relacionamento com o Senhor, conhecendo o Senhor. O livro de Atos 19, ele fala sobre os 7 filhos de Céfala, que eram exorcistas ambulantes. E a Bíblia narra um trecho lá que esses 7 filhos de Céfala chegaram diante do homem demoniado e disseram para ele: em nome de Jesus que Paulo prega, eu os conjuro-vos, eu os mando sair. Olha só, não era o Jesus deles, era o Jesus de Paulo, que Paulo pregava. E a Bíblia fala que os demônios disseram para ele: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo. E quem são vocês? Satanás não pode fazer essa pergunta para nós. Satanás tem que dizer: eu bem sei quem são vocês, porque Cristo está em nós. Ele conhece Jesus e ele tem que saber quem nós somos em Cristo Jesus. Então, nós temos que ter esse relacionamento com Deus, né, profundo, conhecer Jesus, ser fiel a Ele, porque Satanás tem que ser envergonhado diante de nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ok? Aí, amados, também pela fé, nós temos que ter, em momentos de oração, de guerra espiritual, de libertação, nós temos que ter uma palavra forte e ousada, né? E você nunca vai chegar para Satanás: Satanás, faz um favor, em nome de Jesus, sai desse corpo. Doença, por favor, sai desse corpo em nome de Jesus. Não, você vai dizer o quê? Vai dar ordem, são ordens. Eu mando em nome de Jesus, desaparece. Eu ordeno em nome de Jesus, eu proíbo em nome de Jesus, eu expulso em nome de Jesus, com fé, com determinação, com coragem, porque isso é o verdadeiro guerreiro. Satanás faz um monstro, muito barulho para nos assustar, né? Mas com a nossa calma e autoridade, ele perde a força e ele tem que bater em retirada.
Esses sinais hão de acompanhar aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 17, 18. Quando eu me converti, eu aprendi essa passagem e me agarrei nela, que eu não conhecia muito da Bíblia, né? E comecei a me fortalecer, comecei a ter fé, comecei a perseverar e acreditar nessa palavra. Foi quando eu mesmo, orando comigo, eu tive a cura de uma úlcera. Eu tinha 2 bicos de papagaio na coluna, desapareceram. Então eu pratiquei em mim primeiro. Então, se você não tem coragem, comece a praticar em você, em alguém da sua casa. Eu te garanto que vai dar certo, porque isso tem que ser praticado também. Para nós perdermos a vergonha, para nós ganharmos confiança também. Porque a nossa fé é motivada também. Se você não faz nada, não tem coragem depois de colocar em prática. E essa é a verdade. É preciso que nós coloquemos em prática para melhorar a cada dia. O louvor e a adoração. Queridos, isso é tremendo. A passagem que fala lá sobre Saul, quando Saul se via rodeado de demônios, Saul em desespero gritava: chama Davi, mas que ele traga a sua harpa. Ou seja, manda Davi vir adorar o Senhor aqui perto de mim. Eu não quero ser um Saul da vida, esperar um Davi vir adorar. Eu quero ser um adorador. E a palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Quando Davi entrava, adorava a Deus, os demônios deixavam Saul. Tremendo, né? Mas Saul nunca aprendeu a ser um adorador. Tanto que ele começou bem o reinado e terminou mal. Não é? Então, o adorador chama a atenção de Deus. O adorador, ele alegra o coração de Deus. Mas não é ser só adorador, amados, no sentido de cantar e tocar instrumentos. É adorador em tudo. De repente você não está cantando, não está ouvindo uma música, você adora o Senhor, Senhor, eu te adoro, tu és lindo, maravilhoso. Faz uma canção nova se for preciso, faz um salmo, cria alguma coisa. Nós temos, porque a nossa tendência é só chegar em Deus quando precisamos de algo. Eu quero dizer, nós precisamos de Deus 24 horas, não é só de vez em quando não. Então esteja, porque o mundo espiritual, ele está vivo, ele está atento. Então o Senhor quer que nós busquemos a presença dEle, para que Ele possa trabalhar por nós e através de nós, ok? As chaves da vitória, isso é primordial. Se não houver isso, nada mais acontece. Santidade, se não houver santidade, consagração, santidade e consagração a Deus, as coisas não acontecem. Novamente tem aqui a fé, tem que haver fé. Fé e ousadia. O apóstolo Pedro subia com o apóstolo João para o templo, para adorar o Senhor, e na porta do templo a Bíblia diz, no livro de Atos, que havia ali um deficiente, um coxo sentado. E Pedro olhou para ele e disse: não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Fé, a fé. Em nome de Jesus, fé. Levanta-te e anda. E agarrou a mão dele, fé e ousadia. Agarrou a mão dele, levanta-te e anda. E levantou. Fé e ousadia. Se nós dissermos só que tem fé e não praticar, e não pôr em prática, e não tiver ousadia também, é pouco. A fé é principal. Mas nós temos que ter uma fé ousada. Uma fé maior que a fé que nós possamos imaginar que temos. Ok? Oração e jejum faz parte da vida de todo crente. Eu não consigo jejuar, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Amado, então faz um jejum para você conseguir. Entendeu? Faz um esforço. Jejua, faz. Eu vou jejuar de internet. Isso não é jejum, não. Isso é um compromisso diante de Deus. Jejum fala de alimentos. Deixar certo alimento de forma que... Tem que fazer algo. Tem que ser algo diferente. Eu vou jejuar do telemóvel, telemóvel, internet, se não for para honrar o Senhor e tudo, nós temos que ficar 4, 5 horas na frente. Você consegue ficar 4, 5 horas na frente do Facebook, mas não consegue ficar 4, 5 horas sem comer? Fica 4, 5 horas sem comer e comendo aquilo que está ali, alimentando de porcarias, coisas que não prestam, desculpa a palavra, mas às vezes não consegue ficar 4, 5 horas sem um alimento. Amados, experimenta, sua vida vai mudar. Sacrifício. Esse sacrifício aqui você não precisa ir de joelho a lado nenhum, tá? Aí de repente, que sacrifício que eu posso fazer? Um sacrifício bom que eu vou te passar, que eu aprendi.
acordar de madrugada para orar. Oxe, é bom, é tremendo. E outras coisas mais que você não consegue fazer para Deus. Sacrifica, Deus vai te honrar. Coragem, tem que ser corajoso, né? Tem que ser de coragem, né? Unidade, a igreja do Senhor, o Senhor Jesus veio para a igreja ser unida, né? Cada um para si, eu sou bom, eu sou super, eu isso, eu aquilo, né? Em unidade, um pelos outros. Então, quando eu vou orar por alguém, por qualquer motivo, pela saúde ou pela libertação, eu nunca sei o que vai aparecer ali, né? Eu vou orar. Eu sempre tenho pessoas chaves, pessoas de confiança, né, que estão a interceder por mim. Então, unidade, juntos, né, um pelos outros. Perseverança. Amados, a nossa vida não é um mar de rosas. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, persevera, não desiste, né? Eu venci o mundo com dificuldade, mas eu venci. E vocês podem, porque eu sou com vocês, eu estou em vocês e o meu poder está sobre a sua vida. Então persevera. Por mais um momento difícil nós queremos abandonar tudo, não abandone. Evite murmurar, mas fala com Deus, busca a Deus. Deus, eu preciso, sabe? Luta, né? Porque Deus ouve o nosso clamor, ok? Princípios de guerra. Depois que você conhece a Deus, importantíssimo, relaciona com Deus, mais profundo, no princípio de guerra, você vai o quê? Identificar o inimigo, né? Como você vai identificar o inimigo? Lembra que eu disse? Anteninha ligada, buscar a presença de Deus, fala comigo. Eu trabalho assim, eu procuro a Deus, fala comigo, quem é, qual o tipo de inimigo, como eu devo falar, como eu devo expulsar. Em nome de Jesus mas muitas vezes há estratégias, porque há questões que nós temos que saber, porque a pessoa que está sendo atacada, né, muitas vezes ela não sabe como aquele demônio entrou na vida dela, aquele problema entrou. Então nós temos que identificar para ajudá-la, para fechar a porta que foi aberta, para que ela continue liberta. Senão todo dia você vai expulsar o demônio, vai orar pela pessoa, a mesma pessoa todo dia, a mesma causa. Então nós temos que identificar o inimigo, né? Saiba quem é em Cristo, importantíssimo, né? Você não é aquele que vai orar, né? Eu oro em nome de Jesus que Paulo prega. Você vai, eu oro em nome do meu Senhor Jesus, o meu. Entende isso? Quem você é, o poder que você tem. Saiba o que você possui em Cristo. É muito importante saber isso. Cubra as áreas que são mais vulneráveis. Ninguém é perfeito. Todos temos problemas, né? Então nós temos que cobrir as áreas que pode criar brecha para Satanás. A melhor defesa é o ataque, então é sempre atacar, ok? A batalha é do Senhor, não é minha, não é sua, né? Título não segue, título não vence demônio nenhum. Quem vence é o nome de Jesus e a nossa consagração ao Senhor, ok? Então, a batalha do Senhor, e quando o Senhor está nessa batalha, a vitória é garantida. As minhas orações, quando eu vou encontrar com alguém para orar, coisa do gênero, coisa marcada, há muitos imprevistos, né? Então a gente tem que estar bem o tempo todo. Mas quando eu vou encontrar com pessoas, eu já saio, Jesus, vai à frente, porque é a obra do Senhor. Eu só vou aparecer para aconselhar, para ajudar, mas é o Senhor que vai fazer a força. Vai à frente, Deus, por favor. Se o Senhor não for, avisa que lá eu não vou. Sem ti, Jesus, nem pensar, ok? Unidade é força, repito, unido, a igreja unida. Tem estratégias corretas. Você vai buscar estratégia no Senhor. Seja disciplinado, muito importante sermos disciplinados. Persevere sempre. E como reagir aos ataques de Satanás? Eu não sei qual a posição que você pode estar no momento, eu não sei se você está um pouco relaxado, um pouco distraído e tudo, mas a primeira coisa que nós temos que fazer, né, nós temos que nos humilhar diante de Deus, sabe, diante do Senhor. Se humilhar mesmo. Satanás vem com toda a força, Senhor, me coloca diante de ti. Eu preciso de ti. Só o Senhor pode vencer essa minha batalha, essa minha luta. Humilhar diante de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Eu quero ser sempre humilde. Não é hipocrisia nem nada, não. Eu quero mesmo ser sempre humilde. Eu sendo humilde de coração, eu estou demonstrando que o meu Deus é soberano. Agora, quando eu não sou humilde, eu estou dizendo que o meu Deus é um quebra-galho. Não é isso. Deus está acima de todas as coisas. Eu estou aqui porque Ele permite que eu esteja aqui. Eu acordei hoje porque Ele permitiu que eu acordasse hoje. Eu estou nas mãos dEle. O que aconteceu na minha vida, sabe, eu quero que aconteça por intermédio dEle. Eu não quero Satanás trabalhar na minha vida. Ok? Aí,
a palavra de Deus em Tiago 4,7 diz assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Repita, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. E muitas vezes, amados, nós fazemos ao contrário. Sujeitamos ao diabo e resistimos a Deus. Aí você, eu nunca fiz isso. Não, quando Deus dá uma direção, você não respeita, você não submete. Quando você é o rebelde, quando você faz coisa errada, você está sujeitando a quem? A mim não é, ao diabo. Mas nós temos que sujeitar a Deus o tempo todo e resistir o diabo, né, que o diabo fugirá de nós, ok? E é importante nós sabermos sobre isso, amado, porque tudo que nós lemos lá para trás, falando sobre os anjos, os demônios e tudo, nós não conseguimos vencer se não houver a sujeição a Deus, se não houver uma entrega a Deus. Satanás fica furioso, sabe? Fica furioso, né? Quando nós adoramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós dedicamos tempo a Deus, ele fica furioso. Eu quero dizer, se nós não dedicarmos 1 hora por dia a Deus, você pode ter certeza que são 24 horas na mão do diabo. Então, mas não é mais, a gente não morre, não é porque Deus é misericordioso. Deus está sempre a olhar por nós, sempre a cuidar, sempre a proteger. Mas chega um momento que Deus não cansa, mas nós mesmos, com a nossa rebeldia, a nossa falta de submissão, nós abrimos brechas para que Satanás trabalhe na nossa vida. Então eu vou repetir aqui o versículo agora. Frisei, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, não a Deus. Resistir ao diabo, eu sou de Deus, mas sua vida é para lá e para cá de qualquer maneira, não participa de reuniões da igreja, não participa dos grupos de vida, não participa de quando é convocado para alguma coisa da igreja, né? Quando é chamado para ajudar alguma coisa, não participa do ministério, não quer participar de nada, não, só vou na igreja, pronto, minha vida com Deus é 1 ou 2 horas por semana. Isso não adianta. A nossa vida tem que ser todos os dias com o Senhor. E o grupo de vida e a igreja são onde nós vamos nos alimentar, receber oração, receber e dar. Então nós temos que nos envolver com o Senhor todos os dias. Há pessoas que ficam dependentes de líderes e pastores. Tem um problema, liga, pastor, líder, ore por mim, mas nunca faz a sua parte. Nós oramos, né? Muitas vezes nós oramos com tristeza, né? Mas por quê? Porque nós sabemos que Deus não vai agir da forma que Ele quer. Agora, quando você clama, você se envolve, Deus age tremendamente. Vocês têm sonhos, todos temos sonhos, mas os sonhos de Deus são maiores que os nossos, grandiosos, ok? Outra coisa importante, rejeitar todas as formas de medo. A Bíblia diz mais de 300 vezes, não temas, não tenha medo, né? Eu sou contigo, né? Em 1 João 4,4 diz assim, não temeremos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por acaso alguma vez você já pegou essa passagem e começou a declará-la? Agora eu pergunto, declarou sabendo que está declarando com entendimento, ou declarou para as coisas ruins saírem da sua vida? Quando você declara isso com entendimento, com conhecimento, o poder cresce cada vez mais e você não teme nada. Aí a sua fé é muito maior, né? A sua disposição, a sua perseverança, mas tudo tem que haver um envolvimento com o Senhor. O mundo espiritual tem muito mais do que nós lemos aqui. Nós entendemos aqui do que nós falamos, nós entendemos aqui algumas coisas, mas eu sugiro a todos que peguem esse manual, estudem, se tem dúvida, vai até o seu líder, até o seu pastor direto, fale com ele, invista nisso, sabe? Mas uma coisa você não esqueça, o sangue do Cordeiro te cobre, de Jesus Cristo. Você tem esse poder desse sangue te cobrindo. E tem o nome de Jesus, que há poder nesse nome, que você pode todas as coisas com Ele, com Cristo Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.